Imagine você descobrir que o concurso que você ia prestar foi adiado, faltando 5 horas para a realização da prova. Pois é, essa situação absurda acabou de acontecer com o concurso público da Polícia Civil do Estado do Paraná. E agora, será que os candidatos podem entrar com uma ação judicial para pedir indenização dos danos materiais e morais? A banca organizadora da Universidade Federal do Paraná emitiu um comunicado às 5h40 da manhã, no dia da prova, informando que o concurso estava adiado por falta de segurança sanitária. Eram mais de 106 mil candidatos, sendo que 50% eram de outros estados. Existem boatos correndo de que o cancelamento não ocorreu por causa de questões sanitárias, mas sim por desorganização da banca, por falta de fiscais para aplicar a prova. Para você, candidato, importa saber que o ocorrido foi por culpa exclusiva da banca organizadora. Assim, eles têm responsabilidade pelos danos materiais e morais que você sofreu. Você tem duas formas de buscar essa reparação. Administrativamente, o que eu acho muito difícil, isso porque foram 106 mil inscritos, então eu duvido muito que a banca irá devolver os valores e indenizar todos os candidatos por espontânea vontade. O outro caminho é judicialmente. Você, candidato, pode entrar com uma ação de reparação de danos materiais e morais, pedindo assim a devolução do que você gastou para fazer o concurso, bem como uma indenização por todo o transtorno causado. Dentro dos danos materiais englobam todos os custos que vocês tiveram, ou seja, passagem de avião, passagem de ônibus, gastos com Uber, gasto com alimentação, hotel, inclusive o dinheiro com os cursinhos preparatórios, já que a situação toda ocorreu por má prestação de serviços da banca organizadora. Nesse caso, além da indenização pelos danos materiais que os candidatos tiveram, ainda há uma possibilidade de pedir uma indenização por danos morais por toda a situação. O caso ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa aos candidatos aflição, insegurança e humilhação, já que muitos fizeram longas viagens, colocaram a sua saúde, a sua vida em risco, já que nós estamos em um momento pandêmico. Esses candidatos arriscaram a própria vida para prestar um concurso, somente tomaram conhecimento da suspensão no dia da prova, faltando 5 horas para a realização do certame. Existem relatos de pessoas que estavam há dias em Curitiba, outros que se endividaram só para poder pagar a passagem e ir realizar a prova, acreditando que essa era a chance da sua vida, a chance de mudar de vida. Sem mencionar os candidatos que deixaram de fazer outras provas para prestar essa, perdendo assim duas oportunidades. Existem inúmeras histórias tristes. Por isso, a indenização por dano moral ela é particular de cada situação e será analisada pelo juiz caso a caso. Esse foi um dos casos mais graves que já aconteceram em concurso público, isso porque era um certame de grande porte e a suspensão ocorreu com antecedência mínima, faltavam somente 5 horas para a realização da prova. E ainda que não foi nenhum caso de força maior, caso fortuito, foi culpa exclusiva de desorganização da banca. Além disso, ainda existiam outras ações que questionavam a aplicação do concurso, isso porque nós estamos em crescente aumento dos casos de coronavírus, né? E em todos os casos a banca assegurava que o concurso iria acontecer e que eles tinham capacidade para realizar o certame. Então, se você é um dos candidatos ou conhece alguém que ia prestar o concurso, eu vou dar algumas orientações para você entrar com a ação judicial. Primeiro, ao meu ver, nessa situação é interessante que a ação seja proposta individualmente e não de forma coletiva. Isso porque a ação coletiva traria uma complexidade desnecessária, pois ficaria mais difícil mensurar o prejuízo que cada autor sofreu. Também ficaria mais difícil o juiz apurar individualmente o dano moral de cada autor. A segunda orientação é que a ação seja proposta na Justiça Federal do Paraná ou no domicílio do autor. A terceira é que, ao meu ver, seria interessante vocês ingressarem a ação somente contra a banca organizadora, não colocar o Estado como réu. Mesmo que o Estado possa ter alguma responsabilidade subsidiária ou solidária, colocar ele como réu na ação somente traria uma complexidade desnecessária para o caso. O foco da ação é a reparação dos seus danos, é que você, candidato, não fique no prejuízo e seja ressarcido material e moralmente pelos danos causados. Então, quanto mais simples for a ação, melhor. O quarto é que você tem a opção de entrar com a ação no Juizado Especial Federal, desde que ela não ultrapasse 60 salários mínimos. Você também não precisa de advogado. Nesse caso, você deve ir até o Juizado Especial Federal levando seus documentos. Você tem duas opções.
Ou você relata o que aconteceu para o funcionário e ele mesmo vai redigir o processo, ou você pode levar a petição inicial pronta. Você mesmo pode fazer ou pode solicitar que um advogado faça. Para pedir o ressarcimento dos danos materiais, é imprescindível que tenha o comprovante de pagamento ou a fatura do cartão de crédito demonstrando os gastos com a passagem, a hospedagem, a alimentação, o Uber. Vocês somente serão reembolsados daquilo que for comprovado nos autos. Ou seja, lá no momento que vocês forem levar a documentação para entrar com o processo, vocês precisam levar esses comprovantes. O que não estiver comprovado dentro do processo que foi gasto, vocês não serão reembolsados. Vocês ainda podem pedir uma indenização por danos morais por todo o transtorno, como eu já falei. Eu preciso alertá-los que a indenização por dano moral ela é mais difícil do que a indenização por danos materiais, porque cabe ao juiz analisar se o seu caso ultrapassou o mero aborrecimento. De qualquer forma, compensa vocês fazerem esse pedido, porque isso nunca aconteceu antes. Nós estamos no momento de pandemia e você, candidato, expôs a sua vida em risco viajando muitas vezes para outro estado para prestar uma prova que foi cancelada 5 horas antes da realização. De qualquer forma, caberá ao juiz analisar a particularidade de cada caso e decidir pelo ressarcimento moral e material. Eu quero informar ainda que casos semelhantes a esse já aconteceram, ações foram propostas e os candidatos conseguiram, no mínimo, ser ressarcidos materialmente. Então, vale a pena sim você, candidato, entrar com a ação. Lembrando sempre que se você tiver um advogado especializado que entra com a ação para você, as suas chances aumentam muito porque ele é um profissional capacitado e que vai saber exatamente como formular e sustentar os pedidos. Mas o intuito principal desse vídeo é informar você, candidato, que você pode sim ser ressarcido por todos os prejuízos que essa suspensão te causou. Eu venho aqui encorajar vocês a buscar o judiciário para serem reparados e ressarcidos desse absurdo que a banca cometeu. Seja procurando um advogado da sua confiança, seja entrando com um processo sozinho. Quem acompanha o canal Consumerê sabe que eu sempre falo isso aqui para você não deixar para lá, para você buscar o seu direito, porque assim, além de ser reparado e indenizado, você impede que a empresa, que a banca continue fazendo isso com as outras pessoas. Então é isso aí. Espero que eu tenha esclarecido as principais dúvidas. Caso ainda haja alguma dúvida, estou à disposição. É só deixar nos comentários que eu faço questão de respondê-los.